Boa noite, pessoal. Doutora Isa, boa noite. Tudo bem? Como vai? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos entrando na live. Vamos conversar hoje com a doutora Maria Isabelle, advogada no estado de São Paulo, atua no ramo de direito imobiliário, há 3 anos, com foco em leilões judiciais. Já conheço de outras lives com nosso colega da Iber Leilões, Marcelo Caetano, e vejo muito conhecimento dela nesse mercado. Vamos aguardar ela entrar, para a gente tocar a live. Margarete Pina, boa noite, tudo bem? Pronto, hoje a gente vai bater um papo e o tema da nossa live hoje é sobre leilão de imóveis como um investimento rápido e seguro. Quem já conhece um pouquinho, da nossa história no ramo de leilões sabe que a gente sempre fala sobre esse investimento. Vamos ver, doutora Isa, vamos aguardar ela entrar. Então a gente sempre fala desse investimento como uma forma interessante de você alocar seu dinheiro. Doutora Maria Isabelle. Olá, doutor, tudo bom? Como vai? Tudo jóia? Tudo Prazer, viu, bem. estar contigo hoje. Estava falando Prazer. com o pessoal aqui que já acompanham em outras lives com o Marcelo Caetano, nosso colega da IB Leilões. Eu gosto muito de seu trabalho, Muito certo? obrigada. E a gente hoje já fiz aqui uma mini apresentação sua, falando que você é do estado de São Paulo, atua no ramo imobiliário com ênfase em leilões judiciais. E eu queria que você fizesse uma apresentação um pouquinho da sua missão nesse ramo. Me diga aí, pode ficar à vontade. Perfeito. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo uma live junto com o doutor. O doutor faz um trabalho incrível, eu já venho acompanhando, eu venho observando todo Agradeço. o trabalho que o doutor vem fazendo, e eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando experiências e tendo essa troca, de É informações, isso, com certeza. experiências. Quero agradecer por isso. Bom, como você falou, eu trabalho há 3 anos com direito imobiliário, em especial com direito, com leilões, com toda essa área. O meu foco é leilões judiciais, mas também atuo na parte extrajudicial. O meu objetivo é auxiliar investidores a conseguirem um melhor negócio e fechar o negócio de forma informada, sabendo todos os prós e contras do investimento que ele quer realizar, né? A gente sabe que existem casos que a pessoa ela pode entrar achando que é um bom negócio e no final acaba não sendo, né? Mesmo no leilão, todo investimento imobiliário tem certos riscos. Então, essa é a minha missão com leilões de imóveis. E não só também na parte de investimento, né? A gente também tem bastante gente que quer fazer a compra do primeiro imóvel, do imóvel residencial para a família. Então, eu vejo também essa importância da gente auxiliar a pessoa a conseguir um bom negócio para criar esse ambiente familiar. Então, essa é a minha missão no direito imobiliário, em especial com os leilões de imóveis. Vamos adentrar um pouquinho. Você já falou aí, eu vou lhe fazer essa pergunta inicial. Você acha que o pessoal, o adquirente da casa própria, já está tendo essa visão acerca desse mercado, dessa possibilidade de comprar através de leilões, com descontos? Eu vejo que sim, tem bastante gente que sabe que existe essa possibilidade, que conhece pessoas que já compraram imóveis dessa forma, que investiram, mas eu vejo que ainda existe um grande receio, tem muito medo. Às vezes a pessoa prefere fazer uma compra e venda de um imóvel sem um advogado, faz o negócio ali, tudo errado, mas acaba não entrando num leilão judicial por medo. Então eu vejo que ainda existe, não sei se poderia, mas talvez chamar de preconceito. A pessoa não entende bem ainda, não sabe se é verdade, então ela já entra com aquele pé atrás. Então também acredito que a nossa responsabilidade aqui, né, até no Instagram, que é um meio de comunicação amplo, né, tão democrático, qualquer um pode ter um Instagram, a gente veicular essa informação que você pode comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, isso existe, é algo lícito e que as pessoas deveriam procurar mais e fomentar esse mercado, né? Porque ele é bom para todo mundo. Ele é bom para o banco, ele é bom para o judiciário, ele é bom para quem está devendo, ele é bom para quem está cobrando. Então todo mundo acaba saindo beneficiado disso, né? Então é o nosso dever aqui como
advogados, como corretores imobiliários, a gente mostrar para a população de que existe e que é algo ilícito. Então é outra missão que a gente tem aqui, né? Na última live, inclusive, eu acho que são algumas objeções que existem nesse mercado, né? O pessoal perguntou, olha, eu tenho um vizinho que comprou um imóvel há 20 anos e não tomou posse ainda. Aí a gente sempre tem que dizer, primeiro a gente não sabe de que forma comprou, né? Se foi judicial ou extrajudicial, se fez as verificações necessárias, porque a gente trabalha de uma forma bastante técnica, né? Não é um mercado difícil, é um mercado técnico. Né? Para a gente que é advogado fica mais fácil de trabalhar. Você acha que essas objeções nesses últimos anos têm diminuído ou você acha que ainda o pessoal ainda se pega muito com isso? Né? De que, olha, é um mercado que você pode perder o dinheiro ou você pode não tomar posse né, do imóvel. Você acha que tem essas objeções ainda de uma forma forte ainda ou tem diminuído? Isso acaba dependendo de pessoa para pessoa. Eu vejo que quando a pessoa ela já deu uma pesquisada, ela já está com a mente um pouco mais aberta para o negócio, ela já entra Sim. sabendo um pouco de como funciona esse negócio. Agora, Entendi. quando a pessoa ela chega no oi cru, ela acabou de descobrir, está pagando uma consultoria para descobrir se é verdade ou não, ela já chega ainda com muito medo, com medo de perder o dinheiro, de não dar certo. Então, eu acho que isso vai um pouco de caso a caso. Existe também um perfil muito conservador de investidor, Sim. né? Conversei isso também com o Marcelo Caetano. Existem pessoas que elas Sim. sabem que existe esse meio de comprar comprar imóveis, ela já entendeu que é lícito, já ela sabe que é possível, que é lícito, mas tem medo. Tem medo de dar aquele start, de ir lá e começar. Então, isso varia um pouco de caso a caso. Mas eu vejo que tem muita gente que está começando, está se interessando e está percebendo que é um meio de investimento seguro e que dá para fazer, que consegue ter a emissão na posse, que consegue depois alugar, que consegue vender, então um bom lucro. Eu ando vendo isso bastante. E todo perfil de investidor. Né? Tem pessoas que são letradas, pessoas que já não são tão letradas. E as pessoas estão abrindo a mente, sim, para esse tipo de investimento. Mas a gente vai galgando, né? Com passos curtos É, ainda. Mas eu acredito que daqui para o futuro só tende a melhorar. Ainda mais com a internet, a gente tem uma democratização de conhecimento, as pessoas elas estão procurando oportunidades melhores. Então eu estou vendo um crescimento bastante bom, um crescimento amplo nos últimos anos para cá. beleza. Outra objeção do mercado, primeiro é isso, né? Aquela informação é equivocada ou errônea de um parente comprou e não tomou posse, ou um vizinho, sempre tem essas informações equivocadas. Mas a gente não pode adentrar no mérito de cada um, porque às vezes a pessoa foi sem conhecimento, não fez as verificações necessárias e aí a gente não sabe o que aconteceu. E Exato. outra coisa, né, que o pessoal sempre fala, e a desocupação do imóvel? Me diga aí, agora explica aí. É um bicho de sete cabeças, doutora? Diga aí. Não costuma ser um bicho de sete cabeças, costuma ser até, para um investimento desse nível, costuma até ser algo rápido, né? Existe a emissão da posse no processo judicial, por exemplo, você não precisa nem entrar com um novo processo, você faz uma petição intermediária ali nos autos e consegue a emissão da posse. No extrajudicial também não tem nada de tão novo. Você entra com um processo, é um processo autônomo, você entra e pronto, você consegue tirar a pessoa. Só que assim, cada juiz é um juiz, cada vara tem um volume de processos. A gente não consegue dar um prazo correto para o cliente. Tanto pode demorar 6 meses, quanto pode demorar mais. Então, o que eu indico é nunca dar um prazo. Você pode falar de casos que você já pegar, já vi demorar tanto tempo, mas nunca dá um prazo para o seu cliente. Eu estou, por exemplo, agora com um caso, acho que faz 4 meses que a minha cliente arrematou e ela está ansiosíssima. É normal, mas a gente tem que ir acalmando o cliente, explicando, tem um prazo, a pessoa está lá, ela tem que sair, vai ter que ser notificada, enfim, tem toda uma questão. Tentar também
fazer extrajudicialmente, conversar com a pessoa, mandar uma notificação extrajudicial. Às vezes a pessoa sai, é muito comum a pessoa sair antes mesmo de você conseguir a emissão da posse. A pessoa não quer passar, né, pelo constrangimento de ser despejada. Então é bem comum a gente conseguir essa emissão antes mesmo da gente precisar entrar com o processo. E também, assim, trazendo só uma informação, né? Não sei como é que está aí em São Paulo, mas os cumprimentos de oficial de justiça, né, da emissão da posse, estão suspensos. Aqui, pelo menos no estado da Bahia, sim, porque eles não estão fazendo trabalho externo. Então, é uma coisa que a gente tem que passar também para o investidor. Que, por enquanto, né, nesse inteirinho da pandemia, né, o judiciário está fechado, estão todos em home office, e os oficiais de justiça, em tese, né, pelo menos aqui em nossa região, eles não estão fazendo cumprimento. Então, creio que em São Paulo esteja assim também. Mas aí não é uma questão do investimento em leilões de imóveis, é uma questão do judiciário, né? A gente está Exato. falando de uma pandemia, de uma situação, né, atípica que a gente tem passado, mas que vai se normalizar. Doutora, deixa eu só ver aqui uma pergunta tem aqui a DV Imobiliária. No geral, noto que as pessoas que não têm conhecimento técnico têm muito receio, medo da não desocupação. Mas com essas consultorias especializadas, facilita a compra e a tomada de decisão. Exatamente. Né? Então, quem precisar de uma consultoria em São Paulo, procure a doutora Isabelle, né? Porque é isso. Eu acho que é interessante você ter uma consultoria especializada, né, e até você terceirizar essa situação, né? Porque às vezes você é um investidor, você tem o dinheiro, mas não tem o conhecimento. Melhor, mais fácil para se entrar nesse mercado é pagar a consultoria, né? Exato, e Você só de forma poder segura, né? contar com Exatamente. E diga, como é que funciona a consultoria da doutora, assim? Qual é o trabalho que a doutora faz de pré até o término do leilão? Como é que você faz o trabalho? Exato. A gente divide. Bom, no judicial, por exemplo, ele é dividido de duas formas. A gente faz a consultoria pré-leilão, que ela é uma consultoria que ela pode ser feita à parte, né? Geralmente ela é feita à parte porque às vezes a pessoa ainda não sabe se ela vai arrematar ou não. Então, por isso ela faz essa consultoria. A gente faz toda a verificação do edital, do processo judicial, a gente puxa a documentação junto com o cartório de registro de imóveis, faz a análise, faz também buscas para ver se o devedor tem outros processos, isso é bem importante também, especialmente processos trabalhistas que costumam ter, a gente tem uma hierarquia de processos, né? A gente faz tudo isso, faz uma análise, um documento no PDF certinho e envia para a pessoa tomar uma decisão consciente. Recentemente também eu acabei de pegar um processo de leilão e esse foi até novidade no caso, porque a documentação estava toda corretinha. Só que os imóveis, eles não eram edificáveis, eram imóveis próximos à praia. Então tinha areia da praia, o imóvel, enfim, não era edificável. E estava por um valor bem alto. E meu cliente, ele não arrematou, porque a intenção dele era poder fazer construções ou vender para uma construtora, e outra pessoa foi lá e arrematou. No fundo, não sei para que fim ele fez a arrematação, essa outra pessoa, mas no fundo, para mim, eu acredito que não foi um bom negócio para quem arrematou. Mas o meu cliente, ele pelo menos saiu dessa, né? Ele vai poder investir o dinheiro dele num imóvel melhor. Mas assim, é por isso que eu digo que existe essa importância na pré-arrematação. Se meu cliente ele não ia ter tido essa informação se ele não tivesse feito o pagamento, né? O pagamento de uma consultoria especializada. Após essa consultoria pré-leilão, caso a pessoa ela conseguiu arrematar, deu tudo certinho, a gente tem que entrar no processo e fazer toda a regularização do arrematante em face ao judiciário. E a gente faz todo o acompanhamento até o final, até o imóvel estar certinho no nome do cliente. E cada caso é um caso, a gente faz a análise, a gente dá a consultoria. Eu peguei, por exemplo, um outro processo que era de um banco que ele entrou em falência. Então, por exemplo, esse caso era um processo com mais de 10 mil folhas. Então, cada caso é um caso, cada caso tem uma análise, cada caso tem um preço e a gente vai fazendo assim.
Extrajudicial já costuma ser um pouco mais fácil, a gente também faz uma consultoria pré-leilão, porque a gente tem que fazer a análise de edital, tem que também buscar para ver se o devedor ele tem outros tipos de dívidas também que possam vir a interferir, se o imóvel tem uso capião, acontece, já peguei casos assim, então é sempre importante a gente olhar isso tudo para ver se tem alguma coisa que pode vir a atrapalhar de certa forma o leilão. E caso a pessoa ela não desocupe, porque a gente sabe que o extrajudicial, infelizmente, a maioria das vezes o imóvel está ocupado, a gente entra com a emissão na posse judicialmente. O extrajudicial costuma ser menos complexo do que o judicial, até por isso eu não prefiro tanto. No judicial a gente é obrigatório, então para a gente é melhor. Eu acho também. Né? Esse Uma é análise o mais... ponto de fazer, de conversar com o advogado, a gente se entende, né? Nessa parte. Não é verdade. O judicial, assim, na verdade, eu venho da área trabalhista, né? Conheci os leilões ali. Então, assim, eu tenho facilidade de analisar processo judicial trabalhista. Para mim, eu pego ali rapidinho, eu faço uma análise e já sei ali se né, já faço as verificações necessárias, vejo as intimações, vejo se tem outras penhoras em matrícula. Então, assim, a gente já tem aquela facilidade de fazer. Eu acho bem mais fácil, realmente. Né? Mas, assim, no extrajudicial, a gente tem boas oportunidades também. Né? A gente tem aquela contrapartida de uma demora maior, né, para uma desocupação e tudo, mas os descontos, às vezes, chegam a 80%. Então, a gente não pode chegar e falar assim, olha, só vou no judicial. Tem muitas oportunidades no extra e, às vezes, é a oportunidade de um cliente para casa própria, né? Sim, as e aí formas agora de a gente... são facilitadas também, né? São bem mais facilitadas. Isso. Então, vale por um imóvel para residência mesmo, para própria, para morar com a família. Vale bastante a pena no também. Extrajudicial, tem a possibilidade de financiar, utilizar FGTS. Saiu até uma decisão recente sobre isso da Caixa Econômica. Você acha que os outros bancos também aderem a isso? Acredito que sim, eu acredito que a tendência sim enfim, carta de crédito também, a tendência é todos os bancos irem aceitando, não vejo por que não. Mas, como eu disse, já não é mais tanto a minha especialidade. Eu costumo trabalhar mais com investidores mesmo. Então, ainda tem que começar a seara. Então, vamos para os investidores. A gente vê muito assim, o investimento em bolsa de valores, né, renda fixa, fundos imobiliários, né, como renda variável. E eu vejo assim, uma facilidade do pessoal querer investir nesse ramo, às vezes sem conhecimento, mas porque com um clique você faz um investimento. Você acha que esse pessoal da bolsa, né, da renda fixa variável, já tem olhado para esse movimento do ramo de leilões de imóveis, ou você acha que esse ramo é mais específico para quem gosta de investir no ramo imobiliário? Como é que você vê esse mercado e essa tendência? Olha, o que acontece? São perfis, eu acredito que o perfil de quem investe, por exemplo, em fundo imobiliário e em leilões são perfis similares, mas ainda assim não tanto. Porque, por exemplo, para você construir uma boa renda com fundo imobiliário, você tem que ter um bom investimento. Exatamente. Para você ter um bom retorno. Por outro lado, quando você investe em imóveis, você tem um valor por exemplo, você pode alugar e ter uma renda um pouco melhor do que você teria com fundo imobiliário, só que em contrapartida você tem um trabalho muito maior. Você tem o trabalho de estar lidando ali com documentação, você tem o trabalho de estar lidando com advogado, pagamento de advogado, você tem o trabalho de estar lidando com o inquilino. E a gente sabe que inquilino acaba dando bastante problema. Ele pode deixar de pagar, enfim, tem toda uma dor de cabeça. Então, assim, você tem que ver qual que é o seu perfil. Se você quer uma pessoa que não tem tanto tempo de estar investindo em imóveis e ter esse tipo de, né, de parar e ter que dar atenção para todas as peculiaridades que envolvem um investimento, ter um investimento em um imóvel, ou você prefere a tranquilidade de ter um fundo imobiliário, que a gente sabe que é uma renda que ela, de certa forma, ali, ela tem uma segurança, ela pode te passar uma segurança. Então, assim,
eu acredito que um investimento ele acaba puxando o interesse em outro, mas são perfis de certa forma distintos, entendeu? Eu tentei convencer diversos conhecidos meus amigos a investirem, que investem, né, em fundos imobiliários, a investirem em leilões, mas eu não consegui, exatamente por isso. Eles não querem despender esse tempo com imóveis mesmo, procurar o imóvel e visitar. Então, assim, depende do seu perfil como investidor. O leilão, eu vejo que ele tem um retorno muito maior. Ele pode ter um retorno muito maior se você fizer um bom negócio. Mas isso vai depender do seu perfil e do quanto você vai estudar e investir nisso. Não é porque assim, é porque quem investe né, na renda fixa, renda variável, a tendência é o que eles falam muito, né, da diversificação. Uhum. E eu tenho visto assim, né, bem timidamente ainda, mas eu tenho visto um movimento, né, do pessoal da Bolsa, inclusive na pandemia que a Bolsa oscilou muito, os fundos imobiliários deixaram de pagar os dividendos mensais, aí começa-se a você ver aquele movimento, né, do próprio mercado indo para outras áreas. E aí eu vejo que pode ter uma tendência desse pessoal dos investimentos, né, investimentos em renda fixa, renda variável, chegar nos leilões como uma forma de diversificação e uma forma de multiplicação, porque lá você tem que ficar fazendo aqueles aportes mensais. Aí você vai fazendo 1.000, 2.000, 3.000 para você construir depois aquela aposentadoria e não depender do governo federal. Então, todo mundo fala, né, naquele ramo de investimento da Bolsa, todo mundo prega isso. Vamos construir aqui nossa aposentadoria para a gente não depender. Mas, em contrapartida, é isso. Eu venho conversando com alguns colegas e eu venho apresentando essa oportunidade e alguns já começam a perceber que é uma baita de oportunidade, né? Você nos imóveis que você participa como consultora, né, que você dá essa consultoria, qual é a média de que você vê assim de lucro para seu cliente? Falando em porcentagem assim, sem falar em juro composto. A gente está falando uma média assim, vamos supor que dure uma média de 12 meses, né, para ele arrematar, desocupar e vender. Mais ou menos qual é a média que você vê assim de retorno do capital investido? Vamos supor que ele investiu 100 no imóvel que vale 200, qual é a média que ele tem de retorno? Como é que você tem visto isso? Bom, cada caso é um caso, né? Eu estou dando consultoria num caso, até inclusive é um caso de uma pessoa muito próxima de mim, da minha família. Sim. Essa pessoa está com interesse num imóvel, inclusive é um imóvel, é uma kitnet aqui no estado de São Paulo. Essa kitnet, ela foi avaliada em R$ 80.000 na primeira praça. Só que é uma kitnet que, se você for procurar na internet mesmo, no mercado, ela está sendo vendida por R$ 200.000. Entendi. Então a gente já viu aí que o lucro, se a pessoa conseguir arrematar na primeira praça por R$ 80.000, ela vai ter um lucro gigantesco para o futuro. Assim, a gente está falando que é um imóvel que não tá, talvez tenha que fazer alguma reforma, enfim. Mas assim, a gente vê que é um lucro, se a pessoa fizer um investimento e conseguir arrematar, ela vai ter um lucro gigantesco no futuro. Então, mas é aquilo que eu digo, cada caso é um caso e ultimamente eu tenho visto também que as pessoas não estão esperando muito a segunda praça. As pessoas andam bem ansiosas, então elas estão arrematando na primeira. Então, assim, é até uma questão de paciência, você observar, ter certeza se é esse o negócio que você quer, mas eu vejo que tem muita oportunidade de você ter um belo lucro no futuro. Mas cada caso inclusive, é um caso. Nos leilões, eu vou dar uma dica aqui pro pessoal, né? Nos leilões da Justiça do Trabalho, às vezes, né, o imóvel foi avaliado há um ano e meio atrás e vai a leilão agora em 2021. Ou seja, às vezes vale a pena você, quer dizer, já houve uma valorização daquele imóvel e às vezes vale a pena você ir no primeiro leilão. Exato. Né? Então, por isso que é bom você ter um consultor, né, para lhe dar essa assessoria. Porque a gente faz essa pesquisa de mercado para ver realmente se a avaliação do imóvel está batendo com o preço dele de mercado, está menor ou maior. E às vezes vale a pena você ir no primeiro leilão. Não vai acontecer isso, né, com frequência, né? Então a gente vai ter que esperar o segundo leilão de fato, mas acontece.
E as pessoas só ficam sabendo quando está com um profissional habilitado, né? Exato. Mas é aquilo também que eu falei. A gente tem que ficar lá olhando os sites, esperando sempre a melhor oportunidade. E quando vê, agarra. Também não é sempre que aparece, né? Mas tem bastante, tem bastante. Eu venho vendo, agora com a pandemia, por exemplo, muitas pessoas infelizmente não estão conseguindo adquirir com todas as contas, especialmente condomínio, alienação fiduciária. Então a gente teve um crescimento de imóveis entrando para leilão. Então o mercado agora ele tá cheio de imóveis que a gente pode ir lá e procurar uma boa oportunidade. A gente sabe, né? Infelizmente, em momentos de crise, a gente tem boas oportunidades. Então, se você tem esse dinheiro para investir, esse é o melhor momento de você comprar imóveis. As pessoas estão vendendo abaixo do preço, as pessoas elas estão procurando oportunidades, né? Estão querendo vender, tem gente querendo comprar. Se você é um comprador, esse é o melhor momento de você investir, comprar imóveis em leilão, até mesmo compra direta com a pessoa, a gente está conseguindo bastante desconto, né? Sim. E eu vejo que as pessoas estão vendendo bastante abaixo do valor de mercado. Então, esse é um bom momento para investir, para comprar. Entendi. Vou só ver aqui, tem algumas perguntas, viu, doutora? Para a gente responder aqui. Vamos lá. Marcos Custódio, arrematante diligente, bem assessorado, minimiza muito seus riscos, além de trazer agilidade na sua arrematação. Correto? Doutor Marcos Custódio, estaremos quinta aí juntos, uma live também, 19h05. Exatamente, Marcos. Deixa eu ver outra aqui, doutora. Quando consta indisponibilidade na matrícula, doutora, como é que se resolve isso? Indisponibilidade de... Quando tem na matrícula uma indisponibilidade por alguma coisa, né? Porque antigamente o pessoal colocava aquelas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade. Isso aí impede do imóvel ir a leilão? Pode impedir, sim. Vai depender da análise do caso concreto, dependendo do imóvel, eu aconselho a não fazer a compra. Mas vai depender do... Eu teria que analisar o caso em concreto para poder dar uma resposta mais assertiva. Sim. Joia. Tem muita gente aqui que está na live que às vezes está vendo a gente pela primeira vez, né? Doutor Marcos fez uma pergunta aqui interessante também. No leilão trabalhista, como funciona o parcelamento? Doutor Elson, você falou que trabalhou bastante com trabalhista. Se você quiser dar a resposta nesse caso? Então, vamos lá. Eu vou dar, mas vai ser a mesma coisa. No leilão judicial, você pode dividir, mais ou menos vai ser a mesma coisa. Você pode parcelar, pode dar algum valor de entrada ou não pode parcelar. No leilão judicial normal. O TJSP, ele autoriza, né? A gente tem 5% do leiloeiro, em geral é 5%. Você pode dar 25% de entrada e parcelar em até 30 meses. O TJSP vem fazendo dessa forma. Exatamente. Não, no leilão trabalhista é a mesma modalidade. Então são 30, você tem que ter pelo menos ali 30%, né, do capital. E os 70% remanescentes você pode dividir em 30 vezes, aí você vai ver a questão dos juros ali. Tem juros, mas é um juro mínimo. Não traria nenhuma impossibilidade de você arrematar. Exato. Agora, outra situação. Bastante bem como é que faz... É bom sempre observar os juros, porque dependendo do juiz, ele coloca uma taxa diferente. Então, é sempre bom dar uma olhadinha também na taxa. Isso tudo vai estar no edital, tá? Tem que ler o edital para a gente saber as cláusulas ali do leilão. Cada um tem algumas coisas que são diferentes de leiloeiro para leiloeiro, né? Mas, assim, em regra, o básico é igual, né? Mas algumas coisas diferentes. Então, assim, deixando também aí, né, essa dica para o pessoal, quem quiser participar, leia o edital. Você não vai perder tempo lendo o edital, você vai ganhar tempo, não é isso? Exato. Outra coisa da questão, já que a gente está falando do parcelamento, se você quiser parcelar
e, né, dar os 25% de entrada, pagar os 5% do leiloeiro e dividir o restante em 30%. Você só vai poder... Cortou. Você só vai... Se você passa a dividir em 30 vezes, né, a arrematação, você arrematou e dividiu em 30, quando é que você pode fazer o registro da matrícula? Só depois do pagamento da última parcela? Na verdade, a gente faz da seguinte forma: quando você arremata, o juiz homologou, você já tem o direito da emissão na posse. Porque o que acontece? O imóvel, ele garante o pagamento. Se você deixou de fazer o pagamento, não pagou, vamos supor, a 10ª parcela. O juiz ele pode pegar aquele imóvel de volta. Vai para um novo leilão, você perdeu, vai ter suas penalidades, enfim. Você tem o direito a entrar na posse. Na matrícula vai constar que você fez a arrematação, mas que a gente vai aguardar o pagamento de todas as parcelas para o imóvel ser seu, para você ser registrado como o proprietário final, pagou tudo, está no seu nome. É feito dessa forma. Vai constar ali como se fosse provisório. Colocando em palavras mais fáceis para todo mundo entender. Você está ali provisoriamente como o dono, você é o arrematante, mas vai ficar certinho o seu nome só no final. O juiz mesmo manda um ofício, é bem rapidinho, não tem muita dor de cabeça, o juiz mesmo faz isso. Mas você tem o direito à emissão na posse antes mesmo de completar o pagamento, tá? É bom, né, trazer essa informação, porque de qualquer sorte você já tem a posse do imóvel antes de pagar, né, de terminar de pagar as parcelas, né? É o interessante. Você pode alugar, pode usar o aluguel como para auxiliar no pagamento das parcelas. Então, é bem legal. É uma outra forma também de você conseguir fazer o pagamento. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer. Show de bola, show de bola. Para você, assim, quais são as... Fale aí, pode citar quantos você quiser, mas quais são as verificações mais necessárias que a gente tem que fazer antes de arrematar um imóvel no leilão judicial? O que a gente precisa olhar primeiro? O que você acha? A primeira verificação, e a que eu sempre faço, é o leiloeiro. Ela é essencial. Você tem que ver se o leiloeiro está cadastrado na junta comercial do seu estado. Se é de São Paulo, é Jusesp. Rio de Janeiro é Juscerge, salvo engano. Veja se o leiloeiro ele é oficial. Se você tiver acesso ao processo, veja se é o mesmo leiloeiro que o juiz nomeou, se está o site dele. Veja quem é o leiloeiro, porque infelizmente hoje em dia os bandidos eles estão ficando digitais. Então é muito comum que um bandido ele faça um site igual ao de um leiloeiro fidedigno. O leiloeiro ele tem um site, vamos supor, leiloeirooficial.com.br. Um bandido ele pode fazer um site igualzinho, chamado Oficial Leiloeiro, e você entra e nem viu. Está no site errado. E acabou dando as suas informações e fazendo o pagamento para a pessoa errada. Então verifique sempre o leiloeiro. Ainda não é muito comum golpes em leilões imobiliários, mas a gente vê que isso é muito comum em em leilões de bens móveis, leilão de carro, leilão de moto, celular, bens assim, a gente vê muita fraude. Você joga no Google, gente, o que tem de reclamação, eu recebo ligação todos os dias de reclamações nesse sentido. E para a gente conseguir recuperar é muito difícil. É muito difícil. Então, é sempre bom a gente tomar o cuidado com o site que a gente está indo para fazer a arrematação. Apesar de ainda não ser comum na parte de leilão e de imóveis, prevenir é sempre essencial. Melhor prevenir do que remediar. Em segundo lugar, fazer uma boa análise do edital. Porque do edital a gente tem muita coisa ali no edital que você pode escapar de uma furada. Fazer, por exemplo, leilão de um imóvel pela metade, 50% do bem, por exemplo. Às vezes não é interessante para você arrematar direitos. Às vezes não é isso que você quer. Você está achando que é o imóvel ali tudo certinho, mas na verdade você está arrematando os direitos sobre o imóvel.
Então é sempre bom você ir pegando nas entrelinhas esses termos que com o tempo você vai se acostumar. Ali no começo é meio difícil, mas com o tempo você vai bater o olho ali, você já viu que não é isso que você quer, já vai e muda. Análise de edital e a análise do processo judicial, em caso de leilão judicial, obviamente. Sempre faça uma boa análise do processo judicial, porque se o processo judicial tiver algum vício, isso é algo que no futuro pode te impedir de ter o imóvel realmente nas suas mãos. Não que você vá perder, você não vai perder o seu dinheiro, mas isso pode acontecer de você perder todo esse tempo. Às vezes tem um erro aí, você perdeu todo esse tempo, você podia ter investido num imóvel e já está lá dentro, já está utilizando, fruindo do dinheiro, já ter vendido o imóvel, já está em outro negócio, enfim. Você poderia economizar um bom tempo aí. Então, no judicial, eu diria que são esses três. Verificar o leiloeiro, principalmente o site, verificar o edital e o processo. A documentação, não vou nem falar, a documentação geralmente ela já vem ali, já está no edital, já está tudo no processo judicial, a documentação não vou nem falar, esse é o mínimo, é o básico. No extrajudicial, o extrajudicial ele costuma ser um pouco mais descomplicado. Verifique sempre o site também, muito importante, é um dos primeiros. Faz uma pesquisa também sobre o imóvel, puxa a matrícula, veja se está tudo certinho, referente à matrícula, à documentação, se o banco ele tomou a posse, ele tomou os direitos de volta para ele. Veja também se tem uso capião, se tem algum processo sobre esse imóvel no leilão extrajudicial. E veja se o imóvel está ocupado ou não. Veja quem está lá, é bem importante, veja se a pessoa ela é amigável, se ela vai querer sair ou não, para você fazer um cálculo, né? Ver se vai demorar muito tempo ou não. Eu atuei num caso, por exemplo, que era uma família com 7 filhos. Meu cliente acabou desistindo de arrematar porque ele ia ter que colocar todo mundo para fora. Aí ele ia ficar triste, né? Enfim, ele acabou desistindo porque ele não queria despejar tanta gente, né? Então é sempre bom você ir lá, ver quem que tá, se o imóvel for ocupado. Essa questão do uso capião, você pode falar só um pouquinho sobre o uso capião? Vamos supor, se tiver um imóvel ainda leilão e tiver uma ação de uso capião, você faria uma análise... Da emissão na posse. Você faria uma análise ainda sobre isso ou você já descartaria esse imóvel? Eu faria uma análise do uso capião, porque pode ser que esse uso capião ele seja algo que a pessoa entrou às vezes ali só para atrapalhar. Uma fraude também na execução? Perdão? Pode ser uma fraude também na execução, né? Exato, mas assim, aí entra o advogado explicar para a pessoa, ó, tá acontecendo isso pode chegar a atrasar um pouco a emissão na posse e a pessoa decidir se ela quer continuar ou não, entendeu? Eu faria a análise do uso capião para deixar o meu cliente bem informado acerca da causa, né? Se ele quer ou não investir nesse imóvel. Não descartaria de plano. Eu acho que essa parte de descartar ou não já não compete a mim. Isso vai ao cliente saber se ele quer ou não investir nesse imóvel, que está um pouco mais complicado, se ele tem o tempo, se ele tem a paciência. Às vezes o cliente, isso é muito comum, ele fecha um pacote para a gente analisar. Tem esse, e ele quer o mais descomplicado. Sim. Então, vai depender do cliente mesmo. Mas eu faria análise completa para ele entender qual que ele quer, qual que vale mais a pena para ele. Tem até uma pergunta aqui, você já respondeu, mas só para a gente dar uma reiterada, advogado Santo André, a doutora recomenda a arrematação de direitos em ação de condomínio quando tem alienação fiduciária. Chegaria a fazer uma análise ou já descartaria a situação dessa? Você até falou um pouco sobre isso, né? Direitos, tal, sobre imóvel. Faria uma análise? Dependeria, porque quando tem alienação fiduciária, geralmente você vai acabar assumindo também o valor da alienação. Então vai depender do quanto a pessoa ainda estava devendo. Se ela já estava ali no finzinho e acabou deixando de pagar, vale muito a pena. Caso contrário, porque... aí já não vale mais a pena para você. Então, porque o pessoal... Porque tem pessoas que dizem assim, né? Quando eu vejo direito sobre alguma coisa, eu já descarto. E às vezes é o momento de você entrar e fazer essa análise, né?
Exato, Porque até como porque você quando a falou, pessoa, quando está escrito alienação, direito sobre imóvel, a maioria foge. Então a sua chance de fazer um bom negócio, de conseguir arrematar ali é muito maior. Porque o pessoal tem medo de entrar num caso desse, exatamente, entendeu? exatamente. Então, quando eu vou procurar, eu vou ser bem sincera aqui, quando eu vou procurar um imóvel do meu interesse, eu costumo fugir. Mas se o cliente me pede, eu sempre vou ver a fundo. E eu vejo muita oportunidade boa. Então vale a pena sim você olhar. Se você tiver tempo de olhar, veja. Mas se você está só passeando, vendo, se você acha uma boa oportunidade ali, aí vai de você. Quando eu olho para mim, eu fujo. Eu estou passeando Quando ali, eu eu olho fujo para mim, quando eu olho para mim, eu entro. sempre. Você gosta de ser Não, mas é conquistado, isso. então. Não, mas é porque primeiro você não vai ter concorrência. Porque a maioria Exato. vai, 99% vai fugir quando vê direitos. Sim. E aí cabe a gente a fazer essa análise do valor da alienação fiduciária. Quanto é que falta, né, para pagar? Porque às vezes é isso, vai ser uma oportunidade ali. Às vezes falta Então, 20 mil, o imóvel, né, vale 200. E às em vezes geral, você vai tudo é uma análise, né? Eu acho que é bom a gente não descartar tudo logo de início. Né? Eu acho que para isso estamos aqui, né? Para dar esse tipo de consultoria, né? Falar para o cliente, olha, você tem essa oportunidade aqui, eu analisei, você tem ali né, uma questão de uma alienação fiduciária, mas o valor aqui é pequeno, vale a pena. Então é tudo questão de análise, né, para a gente entrar ou não. Agora sim, às vezes, para mim mesmo, eu entro. Dependendo dos casos, eu acho uma boa oportunidade, porque às vezes só vai ser eu que vou dar o lance. Então você exato. vai participar de fato sozinho, né? Deixa eu ver aqui eu deixei aqui uma última pergunta aqui para você, Só para mas deixa eu. completar, às vezes esses Tá, imóveis fica à vontade. que têm alienação fiduciária são construções mais novas. Então, às vezes acaba valendo até Sim, mais a pena por isso. O imóvel está num estado, né? A edificação dele está melhor, está em boas condições. Então, acaba valendo a pena até por isso também. Não é um caso de se fugir, né? Eu falei que eu fujo quando é para mim, mas é que é para mim, né? Para mim, eu procuro o mais descomplicado possível, mas para o cliente a claro, gente tem que claro. fazer a verificação completa e é o que eu disse, eu vejo muito negócio bom, muito mesmo, assim, que a gente fica tipo, a gente fica questionando. Travou aí? Voltou? Travou aqui. Voltou, Pronto. beleza. Mas tem aqui outra pergunta, né, do advogado também, Santo André. Já vi alguns editais de direitos. Porém, na matrícula consta várias indisponibilidades do bem judicialmente de outras ações. É possível resolver arrematando e pedindo a baixa aos outros juízos? Quando tem mais de uma penhora, né? Aquela situação de ter um imóvel vai a leilão, mas tem mais 2, 3 penhoras por processos judiciais. É uma boa arrematação esse caso? Olha, eu já vi casos assim. Eu atuei num caso, por exemplo, também era uma kitnet que ela tinha ido para leilão. Eu não entendi, eu não sei se é muito bem exatamente o mesmo caso. Ele foi para leilão Certo. 2 vezes o imóvel, Hum. com dívidas diferentes. Nesse caso não teve muito o que fazer. O primeiro que arrematou ficou com o imóvel. Eu não entendi muito É. bem a pergunta se é exatamente isso. Não, a pergunta é assim, se vamos supor, tem aqui mais de uma penhora, né, o outro juiz, se é possível você arrematar e pedir a baixa dessa penhora para o outro juízo. Foi isso que ele perguntou. Vai Se você depender. arrematar. Desculpa, pode falar. Você entendeu? Tá aqui, ó. Já vi alguns editais de direitos, porém na matrícula consta várias indisponibilidades do bem judicialmente de outras ações. Ou seja, esse bem está penhorado por várias ações. Né? Se é possível você arrematar e pedir a baixa dessas penhoras para Ah, outros juízes. o leilão de imóveis, ele é uma forma originária de adquirir um bem. Então, é possível sim.
as outras dívidas ficam a cargo do devedor. Existe sim, eu contemplo sim uma possibilidade de você pedir a baixa das outras penhoras em razão disso, porque é uma aquisição originária. Você adquiriu, Certo. é um bem, é como se começasse uma nova história. A gente apaga o passado e começa uma nova história do bem. Eu contemplo sim a possibilidade disso, tá? As demais dívidas, os outros processos judiciais vão ter que continuar procurando bens no nome do devedor. A gente tem uma lista, né, de bens que ele pode procurar. Primeiro vai procurar conta bancária, se não tiver conta bancária vai procurar imóveis, carro. Se não achar, enfim, vai continuar procurando. Aí o resto já é problema do devedor. Eu contemplo sim essa possibilidade de pedir a baixa das outras dívidas. Beleza. Outra situação, quais são as dívidas que vêm com o imóvel no leilão judicial, tese? Que se você arrematar, vai depender do edital. Analisar o edital. Mas quais são as que geralmente vêm com o imóvel? São as Propter Rem. Propter Rem, o que seria Propter Rem? Condomínio e PTU. Sim. Só que, geralmente, o pagamento de PTU, estou falando de TJSP, por exemplo, porque trabalhista isso varia um pouco. Mas no TJSP, por exemplo, os editais eles costumam prever que o pagamento do IPTU é feito com o valor da arrematação. Certo. Okay. Pode ocorrer que, por exemplo, num caso em que o condomínio está muito alto e o PTU também está muito alto, não dê para pagar os dois. E pode ser que no edital preveja que a dívida a mais que tenha, que o valor do leilão, do pagamento da arrematação não cubra, será arcado pelo arrematante. Então, isso é uma coisa também que você tem que analisar antes de fazer a arrematação. Porque às vezes está ali, você vai arrematar um apartamento que vale 300 mil e você vai arrematar ele por 150 mil. Você está achando que é um negócio muito bom. Só que chega lá, o imóvel tem diversas dívidas e as dívidas elas vão ter que ser arcadas pelo arrematante. Então já não vale mais a pena, por exemplo. Então isso entra na análise pré-leilão do imóvel. Então você tem que sempre olhar o edital, as dívidas que você vai arcar. Isso tudo vai estar previsto no edital. Geralmente, num leilão pelo TJSP, por exemplo, Tribunal de Justiça em geral, não só o TJSP, geralmente as dívidas que são arcadas pelo arrematante isso tudo é arcado com o valor do leilão. IPTU, condomínio pode ser também, e o resto, enfim, o resto você vai arcar a partir do momento que você fez a arrematação. Você arrematou, você começa a arcar com o condomínio, isso tudo já começa a ser seu, mas a partir do momento da arrematação. No trabalhista, ele já pode prever de outras formas, tá? Porque o crédito trabalhista, ele tem preferência. Então, pode ser que no trabalhista, a dívida tributária, ela já não tem preferência sobre a dívida trabalhista. Então, ela é um pouquinho mais complexa. O leilão trabalhista é um pouco mais diferente do que um leilão, por exemplo, do Tribunal de Justiça. Então, cada leilão tem uma peculiaridade. Então, você tem que observar cada leilão. Legal. Tem até uma observação aqui de Marcelo Gomes. Está cada vez mais difícil fazer bons negócios. Os imóveis bons estão com muita concorrência e saindo caro. Tem como fugir disso, doutora? Fugir dessa concorrência dos leiloeiros, dos grandes leiloeiros? Tem como a gente fugir disso? Procurando outros leiloeiros? Como é que você vê isso aí? Eu estava conversando isso mais cedo até com a minha sócia. Existe uma forma de você fugir disso, sim. Geralmente, a busca do Google, né? Os leiloeiros, eles usam muito o Google Ads. Então, por exemplo, a gente tem a primeira página, geralmente na primeira página estão os leiloeiros mais famosos. Lá, obviamente, vai ter uma concorrência bem maior. A gente chega a ter 30 pessoas habilitadas para um leilão. Agora você vai se aprofundando no Google, né, na pesquisa do Google, segunda, terceira página, já vai diminuindo a concorrência. Só que o que eu indico é você fazer a verificação. Eu tenho um vídeo no meu IGTV que eu falo quais são as verificações que você tem que fazer da página do leiloeiro. Você verifica o link,
Você verifica se o site dele tem o cadeadinho do lado, que fala que o site é criptografado, se ele tem o selo do leilão seguro, se o leiloeiro ele é cadastrado na JUSESP, se aquele realmente é o site do leiloeiro cadastrado na JUSESP. Faça as verificações para ver se o site é seguro ou não. Se for seguro, você tem ali uma gama de imóveis que deve ter uma concorrência baixíssima. Então, essa é uma forma de você fugir da concorrência. Doutora, eu acho que a gente falou bem hoje, né? Acho que a gente trouxe bastante informação, eu acho que foi bem interessante. Vou lhe deixar fazer as considerações finais. Fale aí para o pessoal onde é que você atua, deixe seu Instagram, fique à vontade. Tá certo. Bom, eu queria agradecer novamente ao Dr. Elson por a gente ter essa oportunidade de conversar aqui, expor um pouco o nosso trabalho. Gostei bastante, é sempre bom conversar com uma advogada que está aqui no mesmo ramo que a gente vê todas as similaridades que a gente tem. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar conversando com vocês, de compartilhar, né, um pouco desse conhecimento, agradeço bastante. Deixando aqui o meu contato, o meu Instagram é o @adv_isa. Você pode me chamar na DM, eu estou sempre aqui, eu sempre respondo por lá também. Mas, de qualquer forma, tem um linkzinho no meu Instagram, que tem vários links, né? Tem o link do meu site, tem o link do meu canal no YouTube, tem o link também do meu WhatsApp. Qualquer dúvida, eu tô aqui sempre disponível para conversar, para retirar a dúvida. Estou sempre disponível lá, não tenho hora, pode me chamar a qualquer hora do dia para a gente conversar. E acredito que seja isso. Quero agradecer de novo a oportunidade e qualquer dúvida, qualquer coisa aqui em São Paulo, podem me procurar. Show de bola, viu? Lhe agradeço também, gratidão, por ter aceito fazer essa live. Já estávamos ensaiando para fazer antes, mas tempo corrido não deu. Mas é isso, é sempre bom a gente trazer boas informações, informações verdadeiras, corretas sobre o mercado de leilões, sempre dizendo que não é um mercado, não é bicho de 7 cabeças, mas é um mercado técnico. Quem tiver interesse em saber mais, nos siga aí no Instagram e veja nossas postagens, que eu creio que a gente sempre está postando coisas aí interessantes de forma gratuita, né? Então, quem quiser, fique à vontade, nos sigam e vamos marcar uma próxima, viu, doutora? Para a gente debater outros assuntos dentro do ramo dos leilões, mas debatermos outros temas, mas lhe agradeço imensamente. Tá bom? Obrigada, doutor. Eu agradeço a oportunidade. Pronto. Tchau, tchau. Bom descanso. Viu? Boa noite. Pronto. Boa noite a todos que compareceram. Nos vemos em breve, viu? E a gente se vê em uma próxima live em breve, doutora. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.